Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje falaremos sobre Aristóteles e as suas principais ideias e concepções sobre a ética, sobre o que é ter uma vida ética, o que é ser um indivíduo ético. Podemos começar a aula lembrando que as principais reflexões de Aristóteles sobre esse tema se encontram na sua obra Ética a Nicômaco. Nicômaco era um de seus filhos, era um dos filhos de Aristóteles. Bem, a ideia principal de Aristóteles, para começarmos essa conversa sobre ética, era hábito. A palavra-chave inicial para entendermos a ética aristotélica é a palavra hábito. Portanto, para Aristóteles, ser ético não se encontra no plano do pensamento, da ideia, da idealização. Ser ético se encontra no plano da prática, da ação. Portanto, o caminho que nos leva à ética, não é o caminho da imaginação, não é o caminho da pura idealização, da pura reflexão. O que nos leva à ética é o caminho da prática, é o caminho da ação que Aristóteles chamava de ato. É o ato que nos tira da inércia. A inércia, o não fazer nada, o apenas imaginar, o apenas ser espectador de sua vida, não leva nenhum indivíduo absolutamente a ser ético. O que leva o ser humano à ética é a ação, é o ato. Aqui temos uma concepção interessante de Aristóteles sobre o ser, sobre todo ser. Todo o ser, animal, vegetal, inanimado, humano, ele se divide em duas categorias, em dois momentos, por assim dizer. No primeiro estado ou momento, temos a potência. Portanto, todo ser, em algum momento, existe em possibilidade. Ele pode ser. Um jovem de 18 anos, de 17 anos, um jovem estudante, pode ser um engenheiro civil, pode ser um médico, pode ser um psicólogo. Ele pode. Ele está no território, no estado da potência, das possibilidades dele. É evidentemente que alguns jovens têm possibilidades maiores de serem bons médicos, outros têm possibilidades maiores, mais sólidas, mais amplas de serem psicólogos, filósofos, artistas. Cabe ao jovem, logo de saída na sua vida, descobrir, na sua vida adulta, descobrir quais as suas reais possibilidades. Além da potência, temos o ato. O ato é o movimento pelo qual esse ser sai da potência e da possibilidade e se torna realidade. Portanto, o ato, em Aristóteles, é um movimento de autorrealização, de realização de si mesmo, pelo qual todo ser passa. Voltemos ao exemplo do estudante de 17, 18 anos. Se ele pode ser um bom médico, se ele pode ser um bom artista, é preciso que ele se mova, é preciso que ele se realize. E ele vai se realizar, ele vai realizar a sua possibilidade, ele vai se realizar enquanto potência de médico, enquanto possibilidade de artista no estudo, no estudar, no ato de se aperfeiçoar teórica e praticamente no ofício que ele escolheu, nas possibilidades que ele tem. Potencialmente você pode ser um médico, você jovem estudante, mas você só se tornará, só se realizará enquanto médico a partir do momento em que se movimentar em direção a isso, em que agir. Esse ato de estudar o levará a realizar a sua potencialidade. Bem, fica claro aqui que a ética aristotélica é uma ética do trabalho. É preciso trabalhar, construir, estudar. É preciso pôr em prática. É o caminho para descobrir a possibilidade de cada ser. Nós só descobrimos as possibilidades de nossas vidas na medida em que caminhamos, em que fazemos, em que estudamos, em que construímos. É no ato diário de fazer que nós vamos descobrindo as nossas potencialidades e ao mesmo tempo realizando-as. Afinal de contas, descobrir a sua possibilidade apenas ficando parado, sentadão, bonitão, imaginando o que você pode ser, pode te levar, na verdade, a uma viagem na maionese. É preciso, então, deixar apenas a idealização
do que pode acontecer consigo mesmo. É preciso então praticar, agir e, na medida da ação diária, descobrir as suas reais possibilidades, descobrir que aquilo que você julgava uma boa possibilidade de ser feliz, de ser um bom profissional, não é verdadeiro, não é verdade, mas só a prática, só o trabalho, só a ética do trabalho aristotélica te leva a ter uma vida boa nesse sentido. Bem, a felicidade também não escapa a esse trabalho diário, a essa prática. Podemos definir a felicidade aristotélica como um exercício. A felicidade, Aristóteles, é prática, é exercício. Vamos lá. Você pode colocar a sua felicidade em um objeto a ser conquistado, a ser comprado, em um sapato, em um videogame, em um novo celular, em um novo iPhone, no iPhone 1000X Ultra PY. Você pode colocar a sua felicidade em um objeto a ser conquistado. Você pode colocar a sua felicidade em um cargo a ser conquistado, em um salário a ser conquistado. Você pode depositar a sua fé, a sua felicidade, na verdade, na fé em conquistar a fama, em passar naquele vestibular. Mas quando colocamos a felicidade em um objeto, em um cargo, em um salário, em um curso, quando colocamos a felicidade em algo que está no futuro, corremos o risco de transformarmos a felicidade em um horizonte. É isso que comumente vemos hoje no homem contemporâneo. Ele afirma para si mesmo que a sua felicidade virá com a promoção no trabalho. A promoção vem, ele deixa de ser estagiário, se torna funcionário padrão na categoria 10, mas a partir do momento em que ele se torna funcionário padrão na categoria 10, ele almeja ser funcionário padrão na categoria 9, e depois funcionário padrão na categoria 8, na categoria 7, e quando ele chega a funcionário padrão na categoria 1, ele vai almejar a gerência, e quando ele chega à gerência, ele vai almejar a supervisão, e quando ele chega à supervisão, ele vai almejar a vice-presidência, a presidência, e no final, quando ele se tornar presidente, a pressão será tanta no seu trabalho, será tamanha a sua responsabilidade, que ele vai almejar não fazer nada, se aposentar, deitar em uma rede debaixo de 2 árvores e descansar. E voltar ao estado de estagiário, ao estado do ócio, da contemplação da natureza. Esse é um risco que todo ser humano corre, o de depositar a felicidade sempre em objetos futuros, em cargos futuros, em salários. Para Aristóteles, a felicidade não está no futuro, está no presente, está na ação. Pensem comigo. O indivíduo planta uma árvore, então ele afirma a si mesmo que só será feliz quando essa árvore gerar frutos, quando essa árvore gerar frutos que ele possa comer, quando essa árvore gerar sombra sob a qual ele possa descansar. Bem, ele esperará então 10, 15, 20 anos para ser feliz. Mas para Aristóteles, a felicidade não está aí. A felicidade está no ato diário de aguar, de adubar, de podar, de cuidar da planta. A felicidade, portanto, está em valorizar a sua vida diária, em valorizar o seu salário, o seu trabalho. Se você almeja tanto um cargo superior, imagine então se você não tivesse o emprego que tem agora. Antes de imaginar um prato de comida melhor, mais sofisticado, imagine se você não tivesse um prato de comida à sua frente. Antes de imaginar que você só será feliz se comprar uma casa com piscina, imagine-se sem a casa que você tem agora, morando na rua, sem emprego, sem comida, sem dignidade, sem roupas novas. Imagine perder a vida que você tem hoje para que você saiba valorizá-la. Sabendo valorizar o seu presente, você passará a viver no presente e não no futuro. A ética, então, é esse exercício que temos que fazer diariamente para que não nos enganemos vivendo um futuro que nunca chega, que é como um horizonte. Se você tem à sua frente uma montanha no horizonte, escala essa montanha. A partir daí surge um novo horizonte, depois um novo e mais um novo horizonte. Isso não tem fim.
Isso é como correr atrás da cenoura. Chegamos à alegoria do cavalo e da cenoura. O cavaleiro está sobre o cavalo. O cavaleiro segura uma vara. Na ponta da vara há uma cenoura pendurada. Essa cenoura está pendurada à frente do cavalo. E o cavalo caminha, e o cavalo cavalga, e o cavalo corre em direção à cenoura, trabalhando para o cavaleiro, arando a terra para o cavaleiro, cavalgando para o cavaleiro, mas o cavalo nunca chegará à cenoura, ele apenas chegará ao cansaço. É assim que é a vida atual, é assim que é a vida contemporânea, é assim que é a vida do homem pós-moderno, do homem da modernidade líquida, como diria Bauman, um homem sempre idealizando um futuro, idealizando a felicidade que chegará com um objeto. Mas para Aristóteles, e esse é um recado importantíssimo para nós, a felicidade está no ato de viver dia após dia. Por fim, chegamos ao conceito, à ideia de justa medida na ética aristotélica. O que vem a ser a justa medida? Virtude, para os gregos, virtude, de modo geral, na filosofia, é agir da melhor maneira diante do acaso. Quando nós imagina um sujeito que diz a si mesmo: não vou estudar, não vou me esforçar na escola, na faculdade, no estágio, não. Eu quero jogar na loteria e ficar milionário. Bem, esse sujeito que acredita que a vida sua mudará na medida em que ele ficar milionário porque joga na loteria, esse sujeito aposta o seu destino, coloca o seu destino nas mãos do acaso, da sorte, da deusa Fortuna, que é boa para alguns e ruim para outros, a deusa romana da fortuna. Para um homem virtuoso que tem virtude, é preciso se preparar para toda sorte, para todo tipo de acaso. É preciso trabalhar, é preciso estudar, é preciso viver do melhor modo com o que você tem. Se você não tem os recursos necessários para estudar, a escola ideal para estudar, a fim de atingir o seu objetivo, que é passar em tal vestibular, ao invés de reclamar da sorte, do acaso, analise. Isso é virtude. Analise os recursos que você tem e tente extrair deles o melhor desempenho seu. Um homem virtuoso age da melhor maneira diante das várias situações. Se ele esperava que a vida lhe desse jabuticabas, morangos, uvas, e a vida lhe deu limões, esse homem pode reclamar que o acaso foi ruim, que a fortuna não foi generosa com ele. Ou ele pode ser virtuoso e fazer uma limonada. Bem, se a virtude é isso, qual seria para Aristóteles a melhor virtude? É a justa medida. Para Aristóteles, as coisas boas não estão nos extremos. Algo bom não é algo em excesso, não é algo bom em falta. Comer bem, então, não é comer pouco, comer na falta e ficar com fome, mas também não é comer em excesso e ter algumas horas indigestas posteriores à refeição. Comer bem é comer na justa medida. Uma roupa justa, ela não está em falta de tecido, ela não está apertada, mas ela não está em excesso de tecido. Ela está justa, nem mais nem menos. Isso é a justa medida. E se aplicarmos essa ideia nas virtudes humanas, poderemos ver que sim, faz sentido entender que essa é a grande virtude para o homem. Vamos lá. Coragem. Coragem de menos se torna covardia. Coragem é a justa medida. Aquele que não tem coragem, aquele no qual falta coragem, é um covarde. Ele não vai agir perante a vida, ele vai se ajoelhar diante dos problemas e chorar. Mas o excesso de coragem se torna imprudência, se torna um risco desnecessário. O corajoso em excesso é o imprudente, aquele que se arrisca. Portanto, andar sem cinto de segurança, bêbado, voltando de uma festa a 150 numa rodovia simples, é excesso de coragem, é imprudência, muito comum nos jovens. Pensemos no princípio, ou melhor, na virtude da generosidade. Excesso de generosidade é esbanjamento.
Alguém que é generoso demais com o seu dinheiro esbanja esse recurso material. Mas alguém que é generoso de menos, é mesquinho, é ambicioso, é ganancioso, é pão duro. Pensemos na virtude do amor próprio. Amar a si mesmo é bom, mas amar a si mesmo em excesso é vaidade, e a vaidade cega o indivíduo para o bem dos outros. O marido, a esposa e a esposa que se amam em exagero não amam o parceiro. Vaidade. Mas amar-se, não amar-se a si mesmo, não ter amor próprio, gera falta de autoestima, e a falta de autoestima faz com que você se torne o bobo de todas as cortes, faz com que você se torne o coitadinho, aquele que só reclama, aquele que vive triste pelos cantos, aquele que não confia em si mesmo. A justa medida e a ética do trabalho. Ética do trabalho que nos faz pensar na felicidade como um exercício diário. Essas são as principais lições de Aristóteles sobre ética. No próximo vídeo falaremos sobre o conhecimento e a poética, o conhecimento e a arte em Aristóteles. Até lá, muito obrigado!